Olá, pessoal, e vamos a mais um podcast Glione. Pensar dói, mas a alienação dói muito mais. Como eu havia dito no último podcast, nós vamos fazer uma série sobre a geopolítica brasileira. E hoje esse vai ser o primeiro podcast dedicado à introdução à geopolítica brasileira. E quando a gente fala em geopolítica brasileira, não estamos falando de teoria abstrata nem de mapa bonito em sala de aula. Estamos falando de poder, território, soberania e, acima de tudo, de um projeto nacional. A geopolítica nasce quando um Estado começa a se perguntar quem somos, onde estamos e contra quem ou com quem vamos disputar o mundo. No Brasil, essa pergunta atravessa todo o século XX e acompanha a própria formação do Estado Nacional moderno. A geopolítica, como expressão do Estado, vai surgir a partir das práticas militares e de controle territorial, que existiam desde o período colonial. A geopolítica brasileira só se estrutura como campo teórico quando o Estado passa a planejar o espaço nacional de forma sistemática, especialmente a profissionalização das Forças Armadas e o avanço do planejamento estatal. Aqui, a geopolítica surge menos como ciência neutra e mais como ferramenta estratégica. Pensar o território para garantir unidade nacional, integração econômica e capacidade de defesa num país continental, desigual e periférico. Falando dos teóricos, vamos começar por ele, por Everardo Beckerhauser. É o ponto de partida. Ele introduz no Brasil a geopolítica inspirada em Hatzel e Kedley, trazendo a ideia do Estado como organismo vivo, condicionado pelo espaço e pela população e pela posição territorial. Essa matriz carrega um viés conservador, mas cumpre um papel fundamental. Desloca o debate brasileiro da improvisação para a racionalização estratégica do território. O Brasil passa a ser pensado não como uma soma de províncias, mas como um corpo geopolítico integrado. Outro que vai surgir também é o Mário Travassos, e ele vai ver a América do Sul como um tabuleiro. O Mário Travassos ele dá um salto qualitativo, influenciado por Halford Mackinder. Ele lê a América do Sul como um sistema integrado de poder e identifica o Brasil como um eixo articulador do continente. A sua grande contribuição é romper com o litoralismo histórico das elites brasileiras. Para Travassos, ocupar o interior, integrar o território e disputar influência regional não é opção, é condição de sobrevivência do Estado Nacional. Aqui nasce a ideia do Brasil como potência regional, ainda embrionária, mas consciente do conflito. Podemos falar também do Golbery e essa doutrina do Estado estratégico que ele desenvolve. No pós-guerra, o Golbery do Couto e Silva sistematiza a geopolítica brasileira como doutrina de Estado. Segurança, desenvolvimento e planejamento passam a ser indissociáveis. O Golbery pensa o Brasil como potência em construção, com vocação continental, atlântica e capacidade de projeção. Sua leitura combina Guerra Fria, dependência tecnológica e necessidade de autonomia decisória. É aqui que a geopolítica se torna linguagem oficial do poder, ainda que profundamente marcada pelas contradições do regime militar. Fatos esses que vão colocar também outro militar que também vai ser um importante teórico geopolítico, que é o Carlos de Meira Mato. Ele vai aprofundar essa tradição e coloca no centro dois espaços decisivos, a Amazônia e o Atlântico Sul. Para ele, não se garante com o discurso ambiental nem com alinhamento automático, mas com presença estatal, desenvolvimento, integração territorial e capacidade militar dissuasória. O Meira Matos antecipa debates que hoje voltam com força. Biopirataria, ingerência estrangeira, ONGs como instrumento de poder e a centralidade da Amazônia no conflito global.
teórica bastante interessante de lermos é a Terezinha de Castro. Ela vai fazer a geopolítica oceânica. A Terezinha de Castro rompe com o confinamento terrestre da geopolítica brasileira, com a teoria da defrontação. Ela insere o Brasil no eixo oceânico e polar, fornecendo base conceitual para a presença brasileira na Antártica. Aqui a geopolítica brasileira deixa de ser apenas continental e passa a ser bioceânica, atlântica e global, algo fundamental num país com um dos maiores litorais do mundo. Esse pensamento geopolítico nasce majoritariamente no meio militar e carrega contradições claras. Pouca atenção à luta de classes, ausência de crítica estrutural ao imperialismo, silêncio sobre dependência econômica profunda, mas ainda assim constrói algo raro na periferia do sistema mundial, uma leitura própria do espaço e do poder. A geopolítica brasileira não foi homogênea nem neutra. Ela expressa disputas internas, projetos de nação e tensões entre autonomia e submissão. Entender esse percurso não é exercício acadêmico, é condição para enfrentar o presente, porque país que não pensa seu território acaba sendo administrado por quem pensa. E é assim, pessoal, que nessa série nós vamos falar de todos esses teóricos da geopolítica, falando de uma maneira clara, didática e que faça vocês entenderem do ponto de vista marxista-leninista ou materialista dialético, histórico dialético, a entender a geopolítica do Brasil. Então, pessoal, fiquemos assim então. Espero vocês no próximo podcast, que nós vamos falar a geopolítica em Everardo Beckerhausen. Espero todos vocês e lembre-se, pensar dói, mas a alienação dói muito mais. Fique aqui com o podcast Glione, Geopolítica, Soberania e Luta de Classes sem anestesia. Até mais.